Nós vamos dar sequência à série de estudos no livro de Atos, no capítulo 13 e 14. Eu não vou ler os dois capítulos, por conta do tempo, mas a primeira viagem missionária, ela está registrada nesses dois capítulos do livro de Atos. Eu vou pedir a você que deixe a sua Bíblia aberta. Alguns textos serão projetados, outros não. Você pode conferir aí, à medida que nós formos refletindo. O tema dessa mensagem, de Antioquia para o mundo, a primeira viagem missionária de Paulo. Que o Senhor nos abençoe, nos dê entendimento sobre esta importante obra que aconteceu no início da era cristã. Lucas é o primeiro historiador da igreja. Ele é o médico amado, o único gentil a escrever no Novo Testamento. E ele diz, nessa obra Lucas/Atos, que ele saiu a campo, que ele fez uma acurada investigação dos fatos. E ele escreveu, então, o Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos, que é o registro do nascimento da igreja. Um documento preciosíssimo para a nossa fé. E Lucas, ele é um personagem interessante porque ele é testemunho ocular de muitos fatos. Ele estava presente em algumas dessas viagens. Inclusive aparece lá o plural, nós. Ele estava presente em alguns momentos importantes na vida da igreja cristã. E o que acontece aqui? O capítulo 13 é um divisor de águas. O capítulo 13 aponta para nós um momento chave na história da redenção, quando o evangelho deixa de estar geograficamente restrito à Palestina e à Síria, duas províncias, na verdade uma só administrativamente, e agora começa a penetrar o mundo gentílico, primeiro em Chipre e depois para a região da Galácia e outros lugares mais. Para a gente fazer aqui um ponto de partida e entender o todo dessa primeira viagem missionária, eu escrevi uma proposição. A igreja de Antioquia, inspirada e movida pelo Espírito Santo, enviou a primeira missão cristã ao estrangeiro. Essa foi a primeira viagem missionária promovida por uma igreja específica e não por indivíduos. As boas novas de salvação estavam sendo levadas até os confins da terra. Repito, o capítulo 13 é o registro-chave desse momento especial para a história da igreja. Por quê? Pela primeira vez, uma igreja, inspirada e movida pelo Espírito, seleciona 5 notáveis homens, orando e jejuando, e os envia em missão. Observe que algumas pessoas específicas, algumas pessoas isoladamente, também inspiradas por Deus e orientadas por Ele, obviamente, já tinham feito missões. Jerusalém, Judeia, Samaria. Até aí, o trabalho tinha sido feito, inclusive nessa cidade importante que é Antioquia. Mas agora não é um indivíduo tomando a iniciativa de fazer a obra. É uma igreja. E essa igreja reúne esses 5 notáveis homens e os envia em missão. E é a primeira vez que o evangelho é pregado em solo gentílico, num lugar para além, para fora da ambiência de Israel. De acordo com a promessa e com a ordem de Jesus, lá em Atos 1:8, nós conhecemos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Pois bem, os habitantes de Jerusalém já tinham ouvido o evangelho, e muitos deles se converteram à fé, inclusive, majoritariamente judeus. Os habitantes de Samaria, capital do antigo reino de Israel, já tinham ouvido falar do evangelho. Filipe evangelizou pessoas ali. Mesmo naquelas cidades de Israel, com predominância judaica, mas com um percentual enorme de gentios, também tinham sido pregado o evangelho. Cornélio ouviu o evangelho, ele era um centurião romano. Mas agora, repito, a igreja está se deslocando para território fora de Israel e levando, ou cumprindo, melhor dizendo, essa missão. A promessa foi o derramamento do Espírito. E qual é a ordem? Testemunhar até os confins da terra. Eu vou apresentar a vocês um quadro dessa viagem missionária, vai aparecer aí, uma imagem, que mostra essa primeira viagem. Observe que
no primeiro momento, o evangelho está localizado ali, Judeia, Samaria, na região da Síria, na costa. Agora eles atravessam o Mediterrâneo, pelo menos um pedaço dele, chegam a Chipre, que era uma província senatorial, maior ilha do Mediterrâneo, e de lá eles vão para o continente e evangelizam num lugar chamado Galácia, na região da Licaônia, e voltam. Uma viagem relativamente curta, mas de grande impacto, porque foi a primeira vez na história que o evangelho saiu da Judéia, da Samaria, da Palestina. Porque a mensagem do evangelho não era para os judeus apenas, mas para todos os povos da terra. Eu vou pensar em algumas dessas cidades, obviamente não vamos ter condição nem tempo de examinar toda a viagem missionária, mas aquilo que acredito ser importante. E essa cidade, Antioquia, tem uma gravura dela aí, feita por um pintor antigo, e uma gravura que tenta esboçar essa cidade nos primeiros anos da era cristã. Antioquia da Síria recebe esse nome porque havia outras cidades com esse nome. Por exemplo, Antioquia da Pisídia, onde Paulo pregou nessa viagem também, que ficava na região da Galácia ou na Licaônia. E essa gravura é interessante porque, quando a gente ouve falar de Antioquia, que a igreja estava reunida em Antioquia, que a igreja orou e jejuou por aqueles 5 homens e os enviou em missão, a gente não tem ideia do que significava essa cidade. E algumas informações rápidas aqui, só para a gente ter uma visão panorâmica. Primeiro, Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano, com mais de 500 mil habitantes. Nós estamos falando de uma mega cidade para os padrões da época. Antioquia era grande e moderna para os padrões da época, com perceptível diversidade cultural e étnica. Não é ética, étnica, se bem que havia diversidade étnica também. Uma cidade economicamente próspera e forte. Então, observe, a igreja foi plantada ali por obra da graça de Deus, e essa cidade era estratégica para o Império Romano, e é curioso que é dali que parte essa missão ao estrangeiro, da terceira maior cidade do Império Romano. Há algumas fotos antigas, infelizmente ninguém mais hoje pode visitar a Síria por conta do que está acontecendo lá, né? Inclusive o Estado Islâmico destruiu boa parte do patrimônio da humanidade. A cidade de Palmira, por exemplo, que é uma cidade com um sítio arqueológico extraordinário de construções romanas, mas essa última imagem que vai aparecer, essas colunas, era uma alameda, a avenida principal dessa cidade, toda ela em mármore, com essas colunas romanas. Era uma cidade suntuosa, bela, próspera, uma cidade para onde fluía um número expressivo de pessoas para fazer comércio. Ela era uma cidade cosmopolita, recebia gente de várias partes do mundo, inclusive tinha uma grande quantidade de judeus. Onde tem comércio forte, tem judeu. E nessa cidade havia uma expressiva igreja, no primeiro momento, majoritariamente de judeus. Tanto é que esses nomes que são citados, todos eles são judeus, embora alguns tenham nascido fora de Israel, mas de etnia judaica. E agora essa igreja, ela envia em missão esses 5 homens para fazer a obra. Um pouco sobre a igreja de Antioquia. Se você voltar aí uma página ou duas na sua Bíblia, no capítulo 11, nós temos como o evangelho chegou na cidade de Antioquia. Observe lá, capítulo 11, a partir do verso 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão quem? Somente a judeus. Eles eram judeus pregando a judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, Cirene no norte da África, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, gentios, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, qual é o cenário? Como é que essa igreja nasce? Os cristãos começam a ser perseguidos. Onde? Em Jerusalém. Perseguidos por quem? Por judeus que estavam pensando, refletindo, achando que o cristianismo era uma corrupção do judaísmo. Então, eles começam a perseguir. O primeiro mártir é Estevão. E alguns cristãos, com exceção dos apóstolos, eles fogem. Vão para Fenícia, vão para Chipre, vão para Antioquia, e lá começam a pregar o evangelho. Muita gente se converte. Alguns desses crentes que estão voltando para Antioquia começam também a pregar para os gregos. Então você tem uma igreja mista em Antioquia.
majoritariamente judeus convertidos, e alguns gregos que ouviram o evangelho e se renderam à mensagem cristã. É digno de nota também que foi nessa cidade que pela primeira vez envia missionários ao exterior, que nós fomos chamados de cristãos. Observe o verso 26 ainda do capítulo 11. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Até então era o povo do caminho, os seguidores do Nazareno, enfim, havia alguns nomes que eram empregados, mas pela primeira vez cristãos, discípulos de Cristo. Pois bem, o Francis Schaeffer, um missionário americano que trabalhou muito tempo na Europa, ele escreveu alguns bons livros. Em um dos livros, que agora não me recordo o nome, ele disse que a igreja de Antioquia era a mais linda igreja do Novo Testamento. Era uma igreja que cumpriu a sua vocação, uma igreja que, no mosaico da providência, cumpriu um papel muito importante. Porque se a igreja continuasse, como até então estava, pregando apenas para os judeus, o cristianismo seria apenas uma seita judaica. Cristo para os judeus, ou para aqueles que quisessem ser judeus, para depois serem cristãos. Então, a igreja é usada por Deus para quebrar esse paradigma. O evangelho não é para os judeus apenas, o evangelho é para todos os povos da terra. E aqui algumas verdades sobre essa igreja de Antioquia. Primeiro, era uma igreja aberta às pessoas. Observe aí o primeiro verso. Não é por acaso que esses nomes aparecem e os adjetivos que são empregados em relação a alguns deles. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. 5 nomes são citados aqui. Repito, todos eles são judeus. Mas observe a diversidade aqui, étnica, digamos assim, por conta da ambiência cultural. Barnabé, ele era natural de Chipre, era um homem rico. Chipre era uma cidade, uma província, na verdade, uma ilha, que era uma província, e que havia um expressivo número de pessoas ricas, por conta do forte comércio daquela ilha. Ela ficava no Mediterrâneo, fica no Mediterrâneo, e ali ela fazia comércio entre 3 grandes continentes. Gente da Fenícia, gente do Egito, gente da atual Turquia. Então, era uma região próspera. E esse homem judeu, chamado Barnabé, filho da Consolação, era um homem de muitas posses, cristão, convertido à fé. E ele está nessa igreja de Antioquia, e ele é separado pelo Espírito e enviado pela igreja. O outro nome que aparece aí é Simeão, por sobrenome Níger. Níger aqui é negro. Então, esse homem, o Simeão, talvez o Simeão de Cirene, e na história da igreja cristã, esse homem é associado àquele Simão Cirineu, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus até o Calvário. E ele é associado também a 2 homens da igreja de Roma, chamado Rufo, o outro agora me foge o nome, que eram homens conhecidos na igreja por serem líderes. Então, alguns sugerem que esse homem aí, o Simeão por seu nome Níger, era aquele homem que carregou a cruz ao caminho do Gólgota, e de fato era um líder da igreja, e Deus o chamou para essa obra missionária. Lúcio de Cirene. Cirene é uma região no norte da África. Então esse Lúcio é dessa região da África. Então nós temos aqui 2 africanos na primeira expedição missionária da história cristã. Manaém, quem é Manaém? É o Colasso de Herodes. Colasso aqui pode ser ou um irmão de leite, ou um filho adotivo de Herodes Antipas, aquele camarada que mandou matar João Batista. Então, era um indivíduo da aristocracia, que tinha acesso à corte. E aqui, um jovem chamado Saulo de Tarso, criado aos pés de Gamaliel e que foi convertido à fé cristã a caminho de Damasco. Então, você tem um grupo aqui bem heterogêneo. Posição social diferente, formação diferente, cor de pele diferente, mas todos eles convertidos à fé cristã, todos eles chamados por Deus para a missão mais gloriosa que existe, que é pregar o Evangelho. Uma igreja que não tinha nem preconceitos raciais, nem preconceitos sociais. Eu não vou cometer aqui um anacronismo de querer fazer impressões sobre o texto, que o texto não está falando sobre isso, eles não tinham essas disputas, mas no futuro a igreja cristã foi muito acusada de ser preconceituosa do ponto de vista racial e social. Mas observe essa igreja. É uma igreja mista.
Era uma igreja em que todos, a despeito das diferenças, formavam um só corpo e Deus graciosamente estava chamando pessoas soberanamente e enviando em missão. E aqui a aplicação é a seguinte: a igreja de Jesus Cristo é composta de pessoas do mundo inteiro e deve estar aberta para todas as etnias, pois essa é a vontade de Deus. Então a igreja não é igreja para etíopes, a igreja não é igreja para peruanos, igreja para americanos, igreja para japoneses, igreja para coreanos. A igreja, ela é composta de todos os povos da terra. Isso é muito interessante quando a gente pensa, e essa foi a pedra de tropeço dos judeus. Eles não entenderam o propósito da eleição de Israel. Deus elegeu Israel, Deus escolheu Israel. Inclusive fica claro isso em toda a estrutura do Antigo Testamento. Eu escolhi um povo que não era povo. Deus chama um homem, desse homem forma essa grande nação. Observe lá Gênesis 12, 3. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Famílias que são etnias. Qual era o propósito pelo qual Deus chamou Abraão? De você vai descender um homem que vai remir o pecado de pessoas de todas as etnias da terra. Abraão não tinha compreensão pormenorizada da obra redenção que Cristo iria realizar. Se bem que Jesus disse, Abraão viu meu dia e se alegrou. Ele tinha algum entendimento, mas não todo o entendimento. Ele olhou para frente, a gente olha para trás, a gente consegue ver o quadro completo. Mas o fato é que por meio de Abraão e do povo judeu, descende quem? O Messias, Jesus segundo a carne. Ele é filho de Davi, ele é filho de Abraão. Ou seja, o propósito, portanto, era salvar não apenas judeus, mas pessoas de todas as etnias do mundo, inclusive brasileiros, moradores de Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu. Todos nós somos alvos dessa graça desde a eternidade. Estávamos no plano de Deus. Pois bem, observe a visão que João tem desse grupo que é a igreja, misto. João 7, versos 9 a 10. Depois dessas coisas vi, e João, um judeu, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. De onde? De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo o quê? Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Nós temos dificuldade para lidar com isso, porque nós estamos distantes, tanto do ponto de vista temporal quanto cultural do povo judeu desse momento. Mas para um judeu, reconhecer a graça de Deus sobre um gentil, sobre aqueles que estavam fora do círculo, fora da aliança, era muito difícil. E muitos deles nunca conseguiam quebrar totalmente essa mentalidade. E agora você tem aqui João, um apóstolo, na ilha de Patmos, ele tem uma visão e o que ele vê? Ele vê uma multidão incontável. E essas pessoas vestidas de vestiduras brancas, em pé diante do Cordeiro, reconhecendo que a salvação vem do Senhor, é gente de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos da terra. Ou seja, João começa a entender que o evangelho não é para os judeus apenas, o evangelho é para todas as etnias. Em ti, disse o Senhor a Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra, e não apenas o povo judeu. Então a igreja de Antioquia entendeu isso. Era uma igreja composta de judeus, majoritariamente no primeiro momento, depois muda o processo, fica tendo mais gentios do que judeus, e essa igreja reúne esse grupo diferente, em vários aspectos, e os envia em missão. A segunda verdade sobre a igreja de Antioquia, uma igreja aberta para Deus. Parece estranho, qual é a igreja que não é aberta para Deus? Tem muita igreja que fecha a porta para Deus. Mas essa igreja está aberta para o Senhor. Observe os versos 2 e 3. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo-lhes sobre eles as mãos, os despediram. Esse grupo inteiro está servindo ao Senhor. E disse que eles estavam servindo, jejuando, quando o Espírito se revelou àquela igreja. E disse claramente, olha, separem esses dois, Paulo, Saulo e Barnabé. Barnabé e Saulo, nessa sequência, necessariamente. E eles, jejuando e orando, fizeram o quê? Impondo sobre eles as mãos, os
despediram. Era uma igreja que ouvia a palavra de Deus, uma igreja de oração, uma igreja de jejum, uma igreja obediente. Eles conseguiram discernir a vontade de Deus. Parece chover no molhado, mas nós corremos o risco de ser uma igreja com a porta fechada para o dono dela, que é o Senhor. Mas essa igreja ela está buscando direção do Senhor. É uma igreja com o coração aberto. É uma igreja disposta a conhecer e fazer a vontade do Senhor. E quando o Espírito fala, essa igreja ouve e obedece. Razão pela qual ela separa esses dois notáveis homens e os envia em missão. Quando o texto diz que eles serviam como profetas e mestres naquelas igrejas locais, os profetas ajudaram, digamos assim, no alicerce da igreja, proclamando a palavra de Deus. Eles não eram tanto prenunciadores, videntes, mas proclamadores. Eram aqueles que proclamavam. E os mestres eram aqueles que davam a fundamentação doutrinal. Então, naquela igreja, esse grupo de irmãos proclamavam e ensinavam. Tinha a função do querigma, da proclamação do evangelho. À medida que as pessoas se convertiam, elas eram catequizadas. Deus usava mestres. E hoje à noite eu vou falar exaustivamente sobre o ministério do magistério da palavra. Portanto, isso aqui é bem instrutivo para nós, como aquela igreja estava com o coração aberto para Deus. E qual a aplicação para nós aqui? A igreja de Jesus Cristo deve buscar a direção do Espírito Santo. Nós não podemos viver para nós mesmos. Nós não podemos confundir a vontade de Deus com a nossa. Mas como nós somos humanos, como ainda há resíduos de Adão em nós, é muito fácil incorrer em erros. Achar que estamos fazendo a vontade de Deus, quando na verdade estamos fazendo a nossa vontade. Podemos incorrer no erro, e é muito comum isso, confundir o evangelho com a cultura, por exemplo. E a gente está batendo martelo numa posição, ou num valor, no princípio, achando que aquilo é evangelho, como daquilo é um elemento apenas cultural. Razão pela qual a gente precisa dobrar os joelhos e pedir direção do Espírito. Se aquela igreja ouvisse a cultura, ouvisse as tradições humanas, aquela igreja ia dizer, bem, nós estamos aqui, o Senhor tem nos abençoado, a igreja está crescendo, vamos continuar pregando o evangelho aos judeus. Se aparecer um grego, a gente pode até falar para ele, agora esse negócio de ir para fora, isso é perigoso, tem os riscos. Mas aquela igreja estava aberta para o Senhor, buscando a direção do Senhor. Era uma igreja, repito, de oração e jejum, de disciplinas espirituais. Pensando sobre isso, há um avivalista, ele escreveu um livro. Eu sempre, quando falo desse livro, eu me emociono, porque foi um dos primeiros livros que eu li. Porque tarda o pleno avivamento. E, por muito tempo, esse livro causou forte impacto. Ainda tenho boas memórias daqueles dias de leitura. O nome do autor é Leonard Ravenhill. Ele diz assim, em uma de suas obras, em um de seus capítulos desse livro: contamos com muitas pessoas que sabem organizar, mas poucas dispostas a agonizar. Muitas que contribuem, mas poucas que oram. Muitos pastores, mas pouco fervor. Muitos temores, mas poucas lágrimas. Muitos que se interferem, mas poucos que intercedem. Muitos que escrevem, poucas que combatem. Se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha. E era um homem de oração, daquela escola do Tozer, avivalistas, homens de andar com o Senhor e de intensa e profunda vida de oração. Então, qual é o ponto aqui? Nós precisamos, como igreja, buscar a direção do Senhor para tudo, para um ministério, para ampliação de um trabalho, para a plantação de novas igrejas, para a eleição de obreiros, para envio de pessoas ao campo, para o preparo de novos pastores. Há tantos perigos, há tantas ciladas. Ai da igreja que não buscar o Senhor em oração e receber uma direção clara do Senhor. Portanto, nós precisamos aprender a orar. O Jonathan Edwards disse assim: quando Deus tem algo muito grande para realizar em favor da igreja, o desejo dele é que esse ato seja o quê? Precedido por orações extraordinárias do seu povo. E ele foi um analista, digamos assim, do avivamento nas colônias americanas.
as colônias britânicas na América. Ele está dizendo assim, sempre que Deus opera de uma maneira extraordinária, quando Deus derrama graça, quando o Senhor dá uma direção para a sua igreja, quando a igreja cresce, quando o avivamento acontece, pode observar, tudo isso é precedido por orações extraordinárias, intensidade na oração. E nós precisamos, como a igreja de Antioquia, como outras igrejas na história da igreja, abrir o nosso coração para o Senhor. Isso implica, isso passa pelo ministério da oração. E orar não é matéria fácil. Razão pela qual, como disse aqui, esses dois pensadores cristãos, nós temos muita dificuldade para manter uma vida regular de oração, mas precisamos orar. Outro ponto ainda sobre a igreja é que ela é uma igreja missionária. Os versos 3 a 4 dizem assim, então jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. E o verso 4 diz, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. A igreja recebeu a palavra do Senhor, a igreja discerniu os homens daquela congregação que tinham sido chamados para isso, e a igreja orou buscando direção do Senhor, e a igreja os enviou em missão. Parece fácil, não é? É uma igreja aberta para o Senhor, ela recebe uma palavra do Senhor, ela discerne quem são as pessoas a quem o Senhor está enviando, ela ora, ela jejua e ela envia. Observe a dinâmica dessa igreja. Repito, segundo o chefe, eu também admiro muito a igreja de Antioquia. É uma igreja singular, uma igreja que tinha suas limitações, tinha suas fraquezas, certamente tinha seus pecados, mas era uma igreja diferenciada, uma igreja abençoada, uma igreja realmente missionária. E o primeiro nome que é citado aqui, a primeira cidade, é Seleucia, que era um porto às margens do Mediterrâneo, ficava relativamente próximo a Antioquia. Antioquia é a mega cidade, cidade com mais de 500 mil habitantes, só que ela ficava relativamente para dentro do continente. E à margem do Mediterrâneo tinha essa cidade, que era um porto de Antioquia, a cidade de Seleucia. E como eles iriam para Chipre, talvez porque Barnabé era natural de lá, e havia um campo vasto naquela ilha, então eles vão para o porto e de lá eles viajam para o arquipélago, para a ilha de Chipre. Algumas informações aqui interessantes, e a aplicação é a seguinte: missões é um mandato intransferível que a igreja recebeu de Jesus. Pregar o evangelho é o que, irmãos? É obediência ao Senhor da igreja. Então, aqueles irmãos, eles não estão inventando a roda, eles não estão fazendo isso por iniciativa própria, eles não estão simplesmente aderindo a um modismo temporário, passageiro, eles estão simplesmente fazendo o que Jesus mandou fazer. Pregar o evangelho a toda criatura. Quem for batizado será salvo. Vocês vão receber poder dos céus, vão testemunhar aqui em Jerusalém, na Judéia inteira, na Samaria, até os confins da terra. E essa igreja entendeu isso. E agora o Espírito está falando à igreja, está dando direção, eles estão em oração, eles estão com o coração aberto, eles entendem que essa é a direção do Senhor, e o Senhor falou, separa Barnabé e Saulo. Eles separam e enviam. Isso é o que está acontecendo. O Warren Wiersbe, em um dos seus livros, diz assim, Deus já havia chamado Paulo para ministrar aos gentios, desde o caminho de Damasco, isso estava claro, e convocou Barnabé a trabalhar com ele. A igreja confirmou o seu chamado e os enviou para o campo missionário. Faz parte do ministério do Espírito Santo, trabalhando por meio da igreja local, preparar e chamar cristãos para ir a outras partes e servir. As juntas de hoje são apenas agências que enviam obreiros e agilizam o trabalho autorizado pela igreja local. Quem recebeu o mandato foi a igreja. Quem faz missão é a igreja. Não é o Estado, nem a organização X ou a organização Y. As juntas, as agências missionárias, pelas quais somos gratos a Deus, elas agilizam. Elas fazem uma função autorizadas pela igreja. Quem recebeu o mandato foi a igreja. Quem faz missão é a igreja. Sou eu e você. São os discípulos de Cristo. Razão pela qual, quando nós temos juntas, como duas das maiores do mundo, pelo menos as maiores da América Latina, junta de missões mundiais e junta de missões nacionais, louvamos a Deus por isso. Mas as juntas não são independentes, elas são braços da igreja. Quem faz missão é a igreja. As organizações que traduzem Bíblia são bem-vindas. Quantas organizações, homens que passam décadas traduzindo a Bíblia para idiomas e dialetos dificílimos. Louvamos a Deus por isso. Mas essas agências estão
autorizadas pela igreja, são orientadas pela igreja, cumprem uma missão que é da igreja. Aqueles que estão trabalhando são membros da igreja local, razão pela qual, repito, a igreja é quem recebeu o mandato. Portanto, a igreja cristã, ela é necessariamente missionária. Ela pode fraquejar em um momento ou outro da história, mas se é cristã, é missionária. A vocação é falar do evangelho. Um missionário britânico disse assim, o Henry Martin: o Espírito de Cristo é o espírito de missões. E quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais intensamente missionários devemos nos tornar. Não deve ser um jargão, não deve ser uma palavra vã, solta, uma frase de efeito, mas uma palavra bíblica. Não é? Ou como disse outro notável missionário, também inglês, que Deus só tinha um único filho e fez dele um missionário. Cristo veio em missão. Lembram da mensagem do domingo passado? O resgate, a redenção. Ele nasceu para morrer, ele foi enviado pelo próprio Pai. Ou seja, Deus é um Deus missionário. Deus Trino está em ação, ele está em missão no mundo. É a missão de Deus que ele nos concede o privilégio de participar. Anjos gostariam de fazer o que nós fazemos, mas não são os anjos que fazem isso. Quando o Senhor falou a Pedro, no terraço da casa de Simão o Curtidor, em Jope, quando ele tem aquela visão do lençol, ou pelo menos algo parecido a um lençol, descendo com aqueles animais répteis, e a voz diz, mata e come, ele diz, não posso, nunca jamais comi nada imundo. Por 3 vezes ele tem aquela visão, e aquela voz, e o Senhor diz, não torne imundo o que eu purifiquei. E quando ele está meditando naquela visão, aparecem, ou batem à porta da casa, homens enviados por Cornélio, que já tinha sido visitado pelo anjo do Senhor, que não pregou para Cornélio, e Pedro então tem que andar ou viajar 40 e poucos quilômetros para pregar o evangelho. O anjo que apareceu a Cornélio não pregou o evangelho para Cornélio. Foi necessário que Pedro fosse lá pregar. Anjos não pregam. Quem prega são homens e mulheres remidos no sangue de Cristo, em obediência à sua vocação. Lá estão eles, então, em Seleucia, eles atravessam aquele braço de mar e chegam em Chipre. Acho que tem uma imagem aí, uma imagem de satélite, e algumas informações. Esse é o roteiro da primeira viagem missionária. Eles estão em Antioquia, vocês podem observar um pouquinho, talvez aí uns 20 e poucos quilômetros do mar, e Seleucia, que é o porto de Antioquia. E de lá eles viajam para Chipre. Em Chipre eles chegam na costa leste, um lugar chamado Salamina, uma cidade existente até hoje, mudou-se o nome, acho que é Famagarzus, acho que é o nome da cidade. Vocês vão visitar essa cidade nas férias no próximo verão. E de lá foram para Pafos, que era a cidade administrativa, a capital, onde morava o procônsul, depois atravessaram e foram para o continente, trabalhando na região chamada Galácia ou Licaônia. Vamos seguir aqui, passo a passo, essa viagem, pelo menos essa é a primeira etapa em Pafos. Vamos lá. Eles chegam a Salamina, olha o verso 5 aí. Tem outra imagem aí, parece? Ah, tem sim, eu fiz esse gráfico para mostrar para vocês. De uma ponta a outra, dá 145 quilômetros, de Salamina para Pafos. Eu estava estudando sobre essa ilha, curioso, está vendo aquele rio ali que corta? Aquele é um rio enorme, aquele gráfico azul ali no meio, literalmente no meio. Toda essa parte para o norte, embora essa região pertença à Grécia, sabe que pertence essa parte do norte, aí, do rio para cima? A Turquia. Ninguém pode viver ali se não for muçulmano. Que absurdo completo, né? É uma ilha, quase a metade da ilha, hoje pertence à Turquia. Essa parte lá, você pode ver um gráfico, a Turquia tem uns braços de britânicos e o restante da Grécia. Enfim, é um negócio complicado. Mas, nos dias do apóstolo Paulo, essa ilha inteira era uma província senatorial, uma província pacífica, debaixo do governo romano. Eles chegaram em Salamina e foram até Pafos, e lá houve um acontecimento extraordinário que a gente vai gastar mais tempo já já. Observe o verso 5 do capítulo 13. Vai aparecer aí. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Lucas aqui é muito lacônico sobre o que eles fizeram em Salamina. Diz o texto que eles anunciaram a palavra nas sinagogas. Sinagogas plural, havia mais de uma. Salamina era um grande porto que recebia pessoas de várias partes do mundo, repito, comércio intenso com a Fenícia, com o Egito, com a Cilícia.
E quando eles chegam lá, essa era muita estratégia do apóstolo Paulo. Paulo chegava na cidade, tem sinagoga, vou na sinagoga. Sou judeu, vou lá pregar para eles e apontar, mostrar no Antigo Testamento que Jesus é o Messias, o Cristo. Eles fizeram isso, mas nós não somos informados qual foi a reação das pessoas, se elas aceitaram o Evangelho, se eles foram perseguidos ali. Lucas simplesmente diz que eles pregaram lá a palavra de Deus e dá essa informação, que eles tinham como auxiliar João Marcos, ou João, primo de Barnabé. E essa é a informação que a gente tem. Os capítulos 13 e 14 mencionam algumas cidades pelas quais eles passaram. Mas Lucas é seletivo, ele é um historiador, todo historiador é seletivo, não dá para informar tudo, nem os detalhes todos. Como disse João, se fosse anotar tudo, nem todos os livros do mundo seriam capazes de comportar as informações. O que é que Lucas faz? Lucas pega 3 cidades e narra com mais precisão o que aconteceu nessas cidades. Em Pafos, que a gente vai comentar, em Antioquia da Pisídia, quando muitos judeus se converteram e houve uma divisão na cidade, e numa cidade chamada Listra, quando Paulo e Barnabé pregam em praça pública, na rua, no ar livre, e há um alvoroço naquela cidade. Então ele vai comentar nesses 2 capítulos, especialmente, esses 3 grandes eventos nessas 3 cidades. Eu quero me deter nessa manhã, comentar, caminhando já para o final, a evangelização do procônsul e a resistência diabólica. No capítulo 13 ainda, a partir do verso 6, nós temos a narrativa do que aconteceu nessa cidade chamada Pafos. Repito, Pafos era a capital da ilha, a capital administrativa, era a cidade mais rica, mais próspera, era a cidade onde ficava a residência oficial do procônsul, era o prefeito romano na ilha. Ficava, repito, 145 quilômetros de Salamina, onde eles desembarcaram no primeiro momento. E essa cidade ela foi construída, ou pelo menos reformada pelos romanos, para ser uma vitrine da glória de Roma. Então, os prédios, os bosques, as alamedas, tudo era uma espécie de réplica da glória romana. Então, a cidade ela era muito bonita. Ela tinha prédios suntuosos e um atrativo. Um grande templo à deusa Afrodite ou à deusa Vênus, a deusa do amor. Então, era uma cidade que tinha 2 características muito conhecidas na antiguidade. A luxúria, era uma cidade com intensa promiscuidade, até por conta desse templo, porque uma das maneiras de se adorar a deusa do amor é por meio de práticas sexuais. E também a superstição, haviam escolas de magia na cidade. E o que Lucas vai registrar aqui é o embate que houve entre o apóstolo Paulo e um tal de Elimas, ou Bar Jesus, que era um mago, um mágico particular do procônsul. Então era muito comum, sobretudo as pessoas abastadas, elas terem um mágico particular. Eram pessoas que não davam um passo sem consultar esses mágicos. Então eles orientavam se podia fechar o negócio ou não, se podia casar com fulano ou não. Então eles faziam lá uma espécie de horóscopo da época. E tinha uma influência muito grande. E esse Bar Jesus, ou Elimas, é o nome duplo que ele tem, era muito comum os judeus adotarem também o nome romano. Então o nome dele, judeu, é Bar Jesus. E o nome romano, ou grego, era Elimas, o habilidoso. Esse homem, então, cria uma dificuldade para os missionários, porque eles percebem, se o procônsul romano se converter, o que acontece? Vou perder meu emprego, meu filho. Então, eu tenho que criar alguma dificuldade para esses missionários para que esse homem não se converta, porque é o meu emprego. Ele era, repito, o mágico da corte, digamos assim. Ele era o mágico ou mago particular do procônsul. Eu vou ler os versos 6 a 8 aí da narrativa do capítulo 13. Vocês podem ler para mim, enquanto eu tomo água aqui? Observe que Lucas, quando está registrando os eventos, ele começa a adjetivar. Ele diz, olha,
Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, toda a ilha, porque ele estava na costa leste, ele vem até a costa oeste, toda a ilha, pregando, certamente eles pararam em várias cidades, mas agora estão em Pafos, a capital. E diz Lucas, então, que eles encontraram certo judeu, e Lucas adjetiva logo, mágico, falso profeta. Lucas não tem problema com o politicamente correto. Ele fala, olha, encontramos um mágico, e ele é um falso profeta. Esse homem estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Se não fosse inteligente, não podia ser procônsul romano. O representante da gloriosa Roma era um homem inteligente. Ele chegou lá por mérito. No entanto, esse homem inteligente não é um homem sábio. O indivíduo pode ser inteligente e não ter sabedoria. Era o caso dele. Um homem inteligente que confiava suas decisões a um mágico. Pois bem, este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Está aqui a sabedoria, a inteligência. Eu quero ouvir essa palavra. Pois bem, mas, de alguma maneira que Lucas não especifica, esse Elimas estava se opondo. Talvez sugerindo que eram embusteiros, que eram enganadores. Alguma informação que estava tentando dificultar a abertura do coração do procônsul romano para a mensagem do evangelho. O texto vai dizer, procurando afastar da fé o procônsul. Pois bem, e aqui o que acontece? Saulo percebe a artimanha de Satanás, por isso eu volto a dizer aos irmãos, a sabedoria, esse tirocínio espiritual, essa perspicácia, é muito comum, repito, àqueles que estão em sintonia com o Senhor. O que é que Saulo de Tarso percebe? Que nessa argumentação de Bar Jesus, do Elimas, tem uma ação diabólica. Porque qual o propósito de Deus? Conceder graça salvadora, mas ali estava alguém perturbando a missão evangelística. E aí o texto vai dizer a partir do verso 9, todavia, olha a adversativa, porém, mas, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, é que isso aqui faz diferença, fitando nele os olhos, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Tente imaginar o cenário. E aqui um ponto muito curioso nessa narrativa de Lucas. Essa é a primeira vez que Saulo é chamado de Paulo. Antioquia, essa missão tem muita coisa interessante. A primeira vez que vocês são chamados de cristãos, a primeira viagem missionária exterior e a primeira vez em que Saulo é chamado de Paulo. E aqui é preciso dizer algumas coisas. Ele tinha esses dois nomes. Você pode chamá-lo de Saulo e de Paulo, não tem problema. Saulo era o nome judeu. Paulo era o nome romano. Paulo, ele era de dupla cidadania. Ele era judeu etnicamente e ele era cidadão romano. O que Lucas faz aqui, e a partir de agora, ele não vai chamar mais Paulo de Saulo. Por quê? Ele percebe que a audiência de Paulo, o apóstolo aos gentios, não é mais os judeus. Então agora ele é Paulo, o romano, pregando o evangelho. Então ele dá preferência a chamá-lo de Paulo. E muitos judeus tinham isso. Por exemplo, João Marcos. João, judeu. Marcos, romano. O companheiro de viagens deles, o jovem João Marcos, também tinha esse duplo nome. Era muito comum entre os judeus, sobretudo aqueles que faziam viagens ou viviam na ambiência do Império Romano fora dos círculos de Israel. Pois bem, o que acontece aqui? Paulo não faz nenhum elogio a ele, chama de filho do diabo. E aqui uma jogada de palavras. Por quê? Bar Jesus significa o quê? Filho da salvação. O que Paulo está dizendo é o seguinte, você tem o nome de filho da salvação, mas você é filho do diabo. Tenta imaginar isso. Ele não falou com carinho, não, ele falou com muita dureza. Você tem como nome filho da salvação, mas você é um filho do diabo, você está pervertendo. E Paulo repreende publicamente e imediatamente cai sobre aquele homem o juízo. O juízo de Deus vem no tempo de Deus. E naquele momento, o Senhor concedeu graça ao apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, e ele foi repreendido e ficou cego por algum tempo. A gente não sabe o que aconteceu com ele depois, mas ele experimentou juízo, porque ele estava tentando impedir a obra do Senhor. E como disse o profeta Isaías, agindo Deus, quem impedirá?
E isso publicamente, na presença do procônsul romano. E o verso 12 vai dizer o que aconteceu. Então, olha a narrativa do Lucas. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Milagres não salvam. Milagres abrem portas para a salvação. E aquele homem que já estava com o coração aberto para ouvir o evangelho, ao ver aquele cenário, o seu mágico particular, cego, tendo que ser carregado, guiado por outros, pela intervenção soberana de Deus, ele creu na doutrina do evangelho. E agora é o primeiro gentil, totalmente gentil, convertido à fé cristã. Sem nenhuma conexão com o judaísmo, porque o etíope, convertido lá pela instrumentalidade de Filipe no deserto, era um gentil, etíope, mas que tinha relações com o judaísmo, era um prosélito. Cornélio era gentil, mas tinha relações com o judaísmo, era um temente. Mas aqui tem um homem que não tem nenhuma conexão com o judaísmo. Ele é um gentil, ele é um pagão. Ele é inteligente, mas crê em superstições. É alguém que jamais tinha ouvido falar do evangelho. E agora esse homem está convertido à fé cristã. E aí eu quero encerrar fazendo 3 aplicações, a gente aprender então sobre esse extraordinário momento da igreja em Pafos. A primeira delas é a seguinte: a pregação do evangelho atrai a oposição do diabo. Isso é inevitável. Sempre que uma igreja começa a pregar o evangelho, começa a tão somente fazer a vontade de Deus, essa igreja vai sofrer oposição. Ela, como um todo, e pessoas em particular. Isso é fato. Lá na nossa igreja de origem, eu sempre me lembro do pastor Jesse dizendo isso, né? O momento da pregação, que momento singular, que momento em que o que está em jogo é a vida de pessoas. E muitas vezes falta aos crentes a diligência em relação a isso, o entendimento em relação a isso, né? E agora com o advento das tecnologias, né? Algumas vezes as pessoas estão plugadas, conectadas, estão viajando, enquanto o destino de vidas está em jogo ali. Ou seja, a pregação está acontecendo. E ele sempre orientava, enquanto estiver acontecendo o culto, estejam orando, porque uma batalha está acontecendo. Os Bar Jesus, os Elimás, muitas vezes não são de carne e osso. O diabo, ele tenta impedir que a palavra penetre o coração das pessoas. Quem disse isso? O apóstolo Paulo. E por isso a gente precisa orar, pedindo a Deus graça e misericórdia. Ele diz assim na carta aos Coríntios, 2 Coríntios 4, versos 3 a 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, há um véu sobre a mente, há uma cegueira. E muitas vezes a gente convida alguém, ou mesmo pessoas que estão frequentando a congregação, que ainda não passaram pela experiência do novo nascimento. E nós precisamos orar, e estar atentos e vigilantes, pedindo, Senhor, que prevaleça a Tua vontade, que a Tua palavra, livre e soberana, cumpra os seus propósitos, porque certamente o diabo se opõe à pregação do Evangelho. Não devemos nos esquecer disso jamais. Outra aplicação. Os que se opõem ao Evangelho sofrerão juízo no tempo de Deus. Pedro chega a dizer que se é com muita dificuldade que o justo é salvo, como vai ficar a situação daqueles que desobedecem o Evangelho? Só que o juízo de Deus vem no tempo de Deus. No caso de Elimás, veio imediatamente. No caso de alguns outros detratores do Evangelho, perseguidores do Evangelho, inimigos da fé, eles parecem de vento em polpa, mas uma hora e um momento eles serão alcançados pelo juízo. Hebreus diz assim, lá no capítulo 10, versos 30 a 31. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, que nenhum de nós, jamais, em nenhum momento, seja encontrado opondo-se ao Evangelho. A igreja, ela é a menina dos olhos de Deus. Quem persegue a igreja, quem cria dificuldades para a igreja cristã, está entrando em combate com o Senhor da igreja. Por isso, devemos tomar muito cuidado, porque opor-se ao Evangelho é chamar para si juízo. E, por fim,
o evangelho salva o pobre e salva o rico, o simples e o importante. Por que é importante dizer isso? Porque, sobretudo na América Latina, com o advento do marxismo, está existindo ou existe um movimento de glorificação da pobreza, como se o pobre, por ser pobre, tivesse direito à vida eterna. É fato que Jesus Cristo pregou aos pobres, é fato que Jesus Cristo amou os pobres, os marginalizados, ele abraçou os inabraçáveis, como disse um poeta. No entanto, o indivíduo não é salvo apenas, ou melhor, ele não é salvo por ser pobre. Ele é salvo porque Deus escolheu conceder salvação aos pobres. Não a todos, mas boa parte deles. Se você observar a história da igreja cristã, a maioria das pessoas são pessoas simples. E Jesus disse, publicamente em oração, está registrado, erguendo as mãos aos céus, graças te dou ao Pai, porque ocultastes essas coisas aos grandes entendidos e a revelaste aos pequeninos. Boa parte dos cristãos são pessoas simples. No entanto, não é porque são pobres que são salvas, é porque Deus, soberanamente, procede assim, concedendo e até para confundir os que são, como disse Paulo aos Coríntios. No entanto, há uma palavrinha aqui que faz uma diferença enorme. Observe em 1 Coríntios 1, 26. Paulo escrevendo para uma igreja cheia de si. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Essa palavra que faz toda a diferença. O que é que ele está dizendo? Vocês estão se mostrando tão arrogantes, tão presunçosos, tão cheios de si. Olha um pouquinho para a história de vocês. Quem eram vocês? Quem são vocês? A maioria de vocês, simples, pessoas pobres. A maioria de vocês não sabe ler e escrever. Era a condição da igreja de Corinto. Alguns conjecturam que 60% da igreja era constituída de escravos, de pessoas que viviam de servidão, que eram empregados de outras pessoas. E aquelas pessoas estavam cheias de si. Paulo diz, reparai, pois, na vossa vocação. E digo mais, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Aqui não tem nenhum sangue real. É graça de Deus. Agora, qual é a diferença aqui, o que faz realmente sentido para nós? Quando ele diz assim, não foram chamados muitos. Ele não disse assim, não foram chamados nenhum sábio. Não foram chamados nenhum poderoso. Não foram chamados nenhum de nobre nascimento. Porque se fosse assim, estavam excluídos todos os ricos, todos os poderosos, todos de nobre nascimento, o que não é verdade. Embora majoritariamente os cristãos sejam pessoas simples, Deus soberanamente está salvando homens de nobre nascimento. A rainha da Inglaterra recentemente disse que ela é a rainha que serve ao rei dos reis e senhor dos senhores. É nobre ou não é uma mulher dessa? É, mas ela é uma serva de Jesus Cristo. Deus chama poderosos, homens de grande envergadura social, de grande status na conjuntura mundial, servos do Senhor. Homens riquíssimos servindo ao Senhor. E o que é curioso aqui? O primeiro gentil, totalmente gentil, convertido, quem foi? Sérgio Paulo. Quem era Sérgio Paulo? Procônsul do Império Romano. O Deus que ama os pobres salvou um homem rico e de status chamado Sérgio Paulo. Por que ele salvou? Porque ele é gracioso. Salva o pobre, salva o rico. Salva o homem importante e salva o homem simples. É o Evangelho. Sem criar ou ser governado por ideologias. O Evangelho é a boa notícia que Deus está salvando pecadores de todas as tribos, línguas, raças, nações. Salva negros, salva brancos. Salva pobres, salva ricos, salva simples e salva poderosos. Louvado seja o seu nome. E aí, peço a você que acompanhe a última leitura do texto. Eles voltam, eles passaram por outros locais, eu não vou pregar porque não tenho tempo de pormenorizar os fatos, mas eles voltam à igreja e quando o missionário vem para a igreja, ele faz o quê? Presta relatório. E aí observe Atos 14, versos 25 a 27. E tendo anunciado a palavra de Deus em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, ou Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido, missão cumprida. Ali chegados, reunida a igreja,
relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios o quê? A porta da fé. Está aqui a dobradiça do evangelho para os gentios. Deus abriu a porta da fé aos gentios. E Paulo, agora sempre chamado de Paulo, torna-se de fato o apóstolo aos gentios. E quando Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 15, ele disse, olha, eu comecei lá em Jerusalém, lá atrás, e o evangelho está sendo pregado até o Ilírico. Alguns conjecturam que Paulo pregou até a última parte do império, que é a Espanha. Ou seja, o evangelho alcançou toda a oicumene, todo o império romano antigo, foi levado o evangelho da graça de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a entender o nosso papel nessa obra e que nós possamos louvar a Deus, porque de Antioquia até os confins da terra, esse evangelho tem abençoado muitas vidas. Vamos ficar em pé e vamos orar? Agradecidos a Deus por sua palavra. Quero encorajar você, seja um estudante da Escritura, participe da escola bíblica, se envolva. É tão bom estudar a palavra, é tão bom aprender um pouco mais, aprender para melhor servir. É o que nós vamos fazer e continuar fazendo, aprendendo para melhor servir. Vamos orar e após a oração estaremos despedidos. Senhor, nós te damos graças pela tua sabedoria. O Senhor planejou a redenção de pessoas de todas as tribos, línguas, raças e nações. E no decurso dos séculos, o Senhor, de modo poderoso e eficaz, o Senhor está fazendo valer, prevalecer a sua vontade. Te bendizemos porque o Senhor escolheu usar homens de carne e osso, que a despeito das suas fraquezas e limitações, foram instrumentos em tuas mãos para levar o evangelho. O Espírito foi derramado em Jerusalém e algumas décadas depois havia cristãos dentro da casa de César, imperador romano. Te louvamos porque nada ou ninguém jamais pôde impedir o avanço do evangelho. Opositores se levantam, o inimigo se enfurece, mas a causa do evangelho segue triunfante. Te louvamos porque esta mensagem que um dia chegou a Pafos, que um dia alcançou o coração daquele nobre homem chamado Sérgio Paulo, é a mesma mensagem que chegou a nós, aqui em Mesquita. Essa mensagem do evangelho, simples e profunda. A mensagem de que Deus se fez homem. A mensagem de que Deus escolheu morrer por nossos pecados. A mensagem de que Jesus ressurgiu dos mortos para a nossa justificação. Ó Deus, essa é a esperança para o mundo. E nós queremos, como igreja, continuar estendendo essa mensagem, levando essa mensagem, erguendo a bandeira da esperança que é o evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir a nossa missão como uma igreja de Antioquia, uma igreja aberta às pessoas, aberta para o Senhor, uma igreja missionária. Que assim seja para a tua glória. Dá-nos um dia na tua presença, com o coração aquecido por tua presença. Em Jesus. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flor